Ei, seja bem-vindo ao Espaço Aberto! E hoje nós vamos falar sobre o canteiro de obras. Aqui nós temos conversas diretas, contamos histórias reais e hoje eu trouxe alguém diretamente do canteiro de obra para conversar conosco. Por isso, já compartilha esse vídeo, dá o seu like aqui, nos segue nas redes sociais, ajuda a gente a crescer e a expandir o conhecimento na área da construção civil. Valdomiro dos Santos, ele veio diretamente do canteiro de obra, com mais de 100 mil metros quadrados em gerenciamento de obras, para conversar conosco aqui no Espaço Aberto. Miro, como eu chamo ele. Seja bem-vindo, Miro. Obrigado, Lid. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, tá? Então, de estar convidando para participar desse podcast aqui que está fazendo um sucesso tremendo, né? Para quem a gente apresenta. E vamos trazer um pouquinho daquilo que a gente conhece do canteiro de obra aqui para o pessoal que está assistindo aí, né? Muito obrigada. Eu compartilhei com Mira a dificuldde que eu tenho, às vezes, de trazer pessoas do canteiro mesmo, da obra, né? O pessoal que entende da técnica e da construção na prática, né? Da técnica e da prática. E, às vezes, as pessoas ficam muito dentro da obra e acabam não se limitando ali e não vindo conversar com a gente, trocar ideia. Mas o Miro é um profissional diferenciado, por isso ele aceitou o nosso convite, está aqui. Conta um pouquinho, Miro, para a gente começar a entender um pouquinho de quem tu és, um pouquinho da tua trajetória, né? Como tu entrou ali na construção civil. Eu sei que hoje tu tá estudando, tu continua se desenvolvendo para crescer mais ainda nesse setor. Exatamente, Lid. Como você falou, eu até estendi o convite para alguns companheiros da área, né, que trabalhamos juntos na construtora. Mas, infelizmente, quem está no canteiro de obra é mais um pouco recuado para esse tipo de situação, né? Então, eu cheguei em Santa Catarina lá em março de 2008. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei como meio oficial de pedreiro. A minha profissão na época era como meio oficial de pedreiro. Então, eu fui evoluindo na construção ano após ano, né? Então, cheguei de uma maneira aqui em Santa Catarina. E aí, em 2014, eu fiz o curso de mestre de obras pelo Senai. Aí, nessa época, eu já atuava como encarregado de acabamento, né? Então, foi surgindo a oportunidade e eu fui aproveitando no crescimento profissional. Atuei durante 4 anos como encarregado de acabamento e daí isso me levou a fazer o curso de técnico em edificações em 2018. Iniciei em 2018, finalizei em 2019 o curso de técnico em edificações. Em 2019, eu já tive a oportunidade, no caso, de ser classificado para mestre de obras. Então, já tinha feito o curso de mestre, né? Fiz o curso de técnico em edificações e já estava atuando na área como técnico em edificações. E aí, de lá para cá, a gente já atua aí nas obras verticais e obras pequenas também, de casa, da fundação a chave na mão do cliente. E agora também, nesse início de ano de 2025, eu dei a entrada num novo ciclo aí, que é a engenharia civil. E temos aí 5 anos de luta pela frente. O que te fez ir para a engenharia civil? Então, o que me fez eu ir para a engenharia civil foi exatamente o que eu iniciei lá como técnico em edificações, que foi o quê? Como eu atuava na área do acabamento, a gente encontra muita dificuldade, né? Para tu poder conciliar o acabamento com os erros estruturais que você acha. Então, legal. Porque o que acontece hoje em dia, as construtoras estão trabalhando só com pessoas terceirizadas, né? Então, você tem uma empresa terceirizada para trabalhar na estrutura e você tem uma terceirizada para fazer o acabamento. E na época a gente tinha uma terceirizada que fazia a estrutura e a equipe de acabamento era a equipe própria. Então, quando a gente ia executar o acabamento, a gente achava muito erro estrutural. Aí eu pensei, por que não vou me especializar, né, no 100% da construção civil? Ao tempo de eu fazer apenas o acabamento, então eu pego a obra da fundação, a tampa do reservatório. E aí facilita bastante para a parte executiva. E eu acho que facilita também até na questão
de tu dar uma devolutiva, né? Às vezes para a área ali de engenharia do que funciona, do que não funciona. E quem sabe até criar novas técnicas ali para os acabamentos dentro do que atinge, né? O legal em ti ali é que tu não sossegou, né? Não sosseguei. Então, tipo, toda vez que eu encontrava uma dificuldade no canteiro de obra, eu pensava em buscar uma solução para que eu conseguisse resolver esse problema sem depender de muita gente, no caso, né? Para mim chegar e eu mesmo achar o problema e eu mesmo conseguir a solução. Porque hoje a maioria de projetos executivos, principalmente o estrutural que a gente pega no canteiro de obra, vem muita falta de informação. Então, quando você é um mestre de obras que não tem uma qualificação, não tem um conhecimento em projetos, aí você depende de muitas pessoas para você conseguir chegar na solução do erro. Então, no meu caso, que já tenho um conhecimento teórico na parte que eu aprendi no técnico em edificações e um pouco da prática no canteiro de obra, hoje eu tenho autonomia de, no caso, não preciso eu comunicar o meu engenheiro de obra, eu já comunico diretamente o calculista que elaborou o projeto executivo. Legal. Então, a gente tem um atalho mais curto para conseguir chegar na solução do problema. E tu tem um entendimento da técnica e da prática, né? Exatamente. Porque às vezes, eu como profissional, o que eu mais vejo no canteiro de obra, às vezes a gente tem muita dificuldade de explicar a técnica para a pessoa que só conhece a prática. E vice-versa também, né? Às vezes a gente é muito técnico e não conhece a prática. Exatamente. E na maioria das vezes, a maioria do pessoal hoje, quando sai de casa para o trabalho, na maioria dos casos não sai com o intuito assim de que gosta, né? É mais pelo fato da necessidade. Né? Eu já vejo isso de uma maneira diferente. É óbvio que trabalhar a gente precisa e necessita também do dinheiro. Mas se você não tiver um amor pelaquilo que você faz, pelaquilo que você saiu da tua casa para realizar durante o dia do teu trabalho, não vai ser um trabalho produtivo, não vai ser um dia aproveitável, porque você vai só encontrar mais problemas ao invés de tu encontrar soluções para os problemas que você já tinha ontem. O que tu mais gosta? O que tu mais ama? Tu tá falando de amor aí. O que tu mais ama na tua profissão? Na minha profissão, o que eu mais amo é a parte estrutural, a execução da estrutura, principalmente uma fundação, tá? Fundação... Bem coisa de gente técnica da engenharia. Porque hoje você pega uma obra pronta, você olha ela é linda, maravilhosa, só que o que tem ali embaixo, ninguém sabe, pouca gente sabe o que tem ali embaixo. Quantos metros de aço você enterrou em uma estaca? Quantos metros de concreto você desceu o solo abaixo para sustentar essa obra vertical que a gente enxerga do solo para cima, né? Então, a fundação é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Que legal. Eu não esperava essa resposta. Como mestre geral, gerente de execução, tu lida com muitas pessoas ali. Exato. Como que tu lida com isso, em gerenciar pessoas, né? Porque a parte técnica, às vezes, é mais fácil lidar do que lidar com pessoas. A parte de gestão de pessoas é um pouquinho mais complicada, então, porque você tem vários tipos de pessoas. Né? Não só vários tipos de pessoa, como várias nacionalidades. Porque a nossa região de Santa Catarina é uma região onde a gente tem paranaense, tem gaúcho, tem baiano, tem nordestino, tem um monte de gente de fora. De todo lugar. Daqui é muito difícil você ter alguém. Então, o gênio das pessoas não é tudo igual. Eu não me vejo assim um gestor ruim, mesmo porque todos os meus colaboradores dentro do canteiro de obra, a gente tem não só um vínculo de trabalho ali, a gente tem uma amizade boa com todos eles, entendeu? E eu sempre ouço eles falarem assim, né? Tipo, trabalhei lá numa construtora tal, que o mestre de obra não dava bola para os funcionários, porque tratava todo mundo ruim, era tudo na base do grito. Eu já para gerir assim a parte de gestão de pessoas, eu tenho uma calma. Aprendi com o tempo, porque no início... eu não era assim, então agora eu estou conseguindo lidar um pouco melhor com essa situação. E o que eu sempre aconselho o pessoal quando a gente faz o nosso DDS de 15 em 15 dias dentro da obra, eu sempre estou chamando a atenção. Só para o pessoal de casa saber o que é o DDS. Certo. O pessoal que está em casa, então, que não sabe o que é o DDS, é um diálogo de segurança. A gente tem o DDS e tem o DSS.
DSS é diálogo semanal de segurança, ou seja, tem que ser feito toda semana. Aí, como a gente trabalha com assessoria de segurança dentro do canteiro de obras, então a gente tem a visita de um técnico de segurança uma vez por semana. Aí, para não ficar muito corrido, a gente faz o DDS de 15 em 15 dias, que é um diálogo de segurança. E aí, nesse diálogo, a gente aborda não só os itens de segurança, como também limpeza, organização, como executar uma mão de obra com qualidade, com excelência. Falo muito sobre também brincadeiras no canteiro de obra, porque como a gente tem hoje, uma das nossas obras, a gente tem 35 funcionários. Então, isso aí a gente está numa fase inicial ainda. Vai ter um período dessa obra que a gente vai estar com 50, 60 funcionários. Então, a brincadeira, às vezes, ela atrapalha. Porque nem todo mundo gosta de uma brincadeira, né? É bom brincar, todo mundo naquela brincadeira, naquela vibe legal. Só que às vezes pode ter um colega que chegou num dia meio cabisbaixo, e aí aquilo já gera uma discussão e às vezes até mesmo uma briga no canteiro de obra. Então, toda vez que a gente aborda o DDS, que é para falar da questão de segurança, a gente aborda também esses assuntos relacionados à família, brincadeira, essas coisas, para a gente ter um ambiente saudável dentro do canteiro de obra. Uma pergunta de curiosidade minha. Quantos porcentos tem de mulheres hoje no canteiro de obra? Tu vê esse aumento ou ainda é muitíssimo pouco? Hoje, algumas construtoras ainda não aderiram a esse estilo de ter mulheres no canteiro de obras, né? No canteiro eu digo ali, com a mão na massa, entendeu? Eu já trabalhei em construtoras que eu tinha uma equipe de limpeza, só que nessa época a gente tinha 135 funcionários dentro da obra. Nossa. Contando com estrutura, acabamento, era uma obra de 2 torres, então, e o fluxo e o tacto era muito curto. Então, para todo o serviço iniciado na segunda-feira, na sexta tinha que finalizar. Não podia deixar rastros para poder semana que vem. Só que desses 135 funcionários que a gente tinha, 6 eram mulheres. Nossa. Então, é uma porcentagem muito baixa demais, entendeu? E tanto que agora a gente tem também, como a gente está com 2 obras, uma em Porto Belo, que está em fase de acabamento, lá a gente ainda está mantendo 3 mulheres, uma que fica na portaria e uma que fica na parte de limpeza interna da obra. Nessa obra da Praia Brava, como é uma obra que ainda está num período inicial, eu ainda estou só apenas com uma porteira, mas a partir de outubro eu já vou começar a contratar mais mulheres para que a gente consiga manter a obra limpa. Mas o percentual no canteiro é muito baixo. É baixo, né? Baixo, muito baixo. Eu acredito porque existe uma outra demanda para as mulheres na construção civil. Eu vejo muitas mulheres na etapa de acabamentos, né? Muitas mulheres até colocando revestimentos, porcelanatos e tantos outros acabamentos, até às vezes por ser mais detalhista e cuidadosa, do que realmente na parte bruta, né? Parte de ferragem, de concreto ali, realmente é mais masculina. Até porque eu acho que também o desafio aumentaria, né? Como tu diz ali, a questão das brincadeiras. Quando tu fala de maior porcentagem de homens, às vezes já não são brincadeiras que as mulheres no canteiro da obra vão saber lidar, né? E até, como tu falou, são pessoas de cada local. E aí, homem se estressa rápido, né? Bem mais rápido, exatamente. Hoje, ainda aqui, a gente já tem, né, mulheres que atuam como pedreiro, no caso, o azulejista que o pessoal chama, né? Que trabalham exatamente até em Jaú ou balancinho, como o pessoal costuma chamar, né? O andaime suspenso. Na colocação de pastilha, revestimento de fachada, rejunte, pintura. A gente tem bastante aqui, mas ainda é bem baixo o percentual. Bem baixo. E, Miro, e os imprevistos na obra? A gente, quando fala em obra, principalmente o pessoal mais leigo, né? É pepino. Obra é pepino, é trabalho, é louco quem quer lidar com obra, é só dor de cabeça. Eu falo assim, não é questão de dor de cabeça. A gente lida com muitos imprevistos. Como que tu lida muito com esses imprevistos? Contando ali que, às vezes, tu tem de 30 a 100 colaboradores ali que tu tem que gerenciar.
Esse imprevisto no canteiro de obras, ele acaba atrapalhando bastante e trazendo essas dificuldades para nós. Mas eu ainda acho que o maior imprevisto que acontece no canteiro de obras é quando você não tem uma equipe que está alinhada. Perfeito. E às vezes, muitas vezes não é porque a equipe é ruim, a gestão é ruim. Porque se você não tiver uma gestão boa ou um gestor que trabalhe junto com a equipe, que trabalhe com a equipe, né? Porque hoje em dia a maior parte dos gestores, eles deixam a equipe de lado, que está todo dia ali no canteiro de obra, eles trabalham para a empresa, não pela equipe. Isso, no meu ponto de vista, isso acaba atrapalhando bastante, tá? Porque o fulano é puxa-saco do patrão. Eu prefiro trabalhar com a equipe do que para a empresa, no caso, entendeu? Porque a gente está ali com a equipe dia a dia, todo dia é uma batalha que a gente encontra junto. E o que quebra muito é quando você tem uma equipe de 30 funcionários, vamos supor, tenho 12 carpinteiros e 6 armadores. Aí, um imprevisto acontece mais quando te falta um. Porque se te falta um, tu sobrecarrega os 11 que você tem ali naquele dia. Então, aí você não consegue cumprir com o teu cronograma e com o teu prazo, né? Mas eu vejo o meu ponto de vista é esse, entendeu? Tipo, quando você trabalha com a equipe junto, nada daquele negócio de... O que tu falou é muito interessante. Eu costumo ter uma amiga que fala, e eu aprendi com ela, que tudo começa e termina com pessoas, né? Então, uma empresa, ela só é feita porque ela tem os colaboradores. Exato. Quando tu trabalha com os colaboradores, consequentemente, tu tá trabalhando para a empresa. Porque são eles que fazem e de ti que vai ser cobrada a produtividade, o cronograma, né? Então, quando tu tá ali pelos colaboradores, consequentemente, tu tá pela empresa também. Então, ótimo essa tua colocação. Isso. O que muitas vezes vem como, ele não é pro lado do patrão, não. Ao contrário. Ao contrário, tu vai muito além da questão de estar só pro lado do patrão, né? Exato. Tu tá também ali entre os dois. E hoje na construtora que eu tô trabalhando, eu tenho, assim, um pouco mais de autonomia em todas as áreas, entendeu? Então, tipo, às vezes o pessoal, até a maioria do pessoal, às vezes não sabe nem a minha nacionalidade pelo fato de eu já ter me habituado com a convivência aqui no litoral de Santa Catarina, né? Que sou paranaense, né? Paranaense é bicho ruim, né? Pé vermelho. Os pé vermelho, tanto que eu saí lá do Paraná e vim casar com uma paranaense aqui em Santa Catarina, né? Então, até mesmo pela idade, às vezes as pessoas acham, o mestre de obra, geralmente... Teve uma vez que eu cheguei no escritório da empresa para uma reunião com um fornecedor. E para uma reunião de um rapaz que estava entrando para fazer assessoria financeira e tudo mais. Aí, quando eu entro na sala, ele... Você que é o Miro? Eu falei, sim, sou eu. Ele, mas eu esperava um senhor de 60 anos com uma barriga desse tamanho. Entendeu? Então, tipo, pela experiência que eu adquiri hoje no canteiro de obra, às vezes as pessoas acham que eu seria uma pessoa com uma idade mais avançada, mas... O que juntam, a experiência não é você ficar só no canteiro de obra, só na prática, né? Eu penso assim, eu inclusive estive em uma reunião do Sinduscom, eu não lembro agora o ano, em Floripa, que me chamou a atenção, porque a maioria dos mestres de obra hoje, eles são, tem 30, 35 anos de experiência, então é um mestre de obra bom. Não. Para a maioria dos construtores hoje, de fato, o que eles falaram naquela reunião, acho que em 2017, se eu não me engano, que a partir de 2025, quem não tivesse um curso de técnico em indicações não poderia atuar como mestre de obras. Então, você junta um pouco da prática e a teoria, né? E aí é onde você adquire experiência. Até porque a tecnologia evolui muito rápido, os sistemas construtivos mudam muito rápido e o mestre de obras que a gente está falando ali, né, de antigamente... Como que tu vai trazer uma inovação de um sistema construtivo para essa pessoa que é rígida, que não tem esse conhecimento
técnico, né? Tem esse conhecimento só da prática. E até a prática muda. Até a prática, o conhecimento técnico, ele vem mudar a prática. Exatamente. Né? Para que as coisas funcionem mais rápido, com mais tecnologia, com mais economia para a obra. Então, realmente, eu acho que até da mais simples mão de obra, até, né, engenheiro, tudo, a empresa que não pensa na qualificação de um todo, não evolui. Exatamente. Tem que qualificar os funcionários para que você tenha uma mão de obra com excelência. Eu tenho uma filha que já tem 19 anos. Tá velha, hein? E eu trouxe ela para a área, tá? Ela tá fazendo design de interiores. Ah, que legal. Então, ela só finalizou o ensino dela e já deu a entrada agora no ano de 2025. O sonho dela é fazer arquitetura, mas ela começou pelo design de interiores porque é um prazo mais curto, né? São 2 anos. Então, após ela finalizar o design de interiores, ela quer seguir com a arquitetura. Ah, legal. Eu vi isso também. Dei o maior apoio, né? Porque eu já estou na área da construção civil desde 2008, então já são 17 anos na construção civil. E aí eu apoiei também ela para vir para essa área, porque é uma das áreas que hoje em dia a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade. Ah, não, e é isso aí. E eu acho que tu traz um pouquinho dessa paixão, né? A gente sempre fala, dá para ver da área da construção civil quem tem essa paixão pelo que faz. A gente volta no nosso... O que a gente estava falando lá no começo, né? Quando gosta. Sabe que eu pensei em desistir da arquitetura. E eu estava sofrendo tanto, porque eu não me via fazendo outra coisa. Mas é que eu estava fazendo da forma errada. Né? Então é isso. Tipo, não adianta tu amar e tu não se qualificar, e tu não mudar, e tu não se renovar, e tu não empreender, né? Aprender a fazer diferente e a lidar com pessoas. Eu falo, construção civil, tu pode trabalhar com concreto, com revestimento, mas tu vai lidar com pessoas. E eu acredito que esse é o maior desafio da nossa área. Exatamente. E como a gente falou lá no início, que eu falei que às vezes a pessoa sai de casa motivada apenas na necessidade diária dela de ter que trabalhar, né? Aí eu lembro, eu vejo por mim, essa construtora que eu tô trabalhando hoje, até para falar bem a verdade, é uma das que eu mais vesti a camisa hoje, desde quando eu tô atuando aqui em Santa Catarina na construção civil. Porque não só pelo fato da gente estar construindo obras verticais, a gente está construindo sonhos. E a construtora, ela tem um projeto social que traz junto, para cada área que a gente constrói um edifício vertical, a gente constrói casas para projetos sociais. Que legal! Então, a gente está hoje com 10 casas ali na região de Porto Belo, que vai ser entregue agora início de setembro. Então, para tirar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, isso te dá um incentivo maior para você sair de casa todo dia com o amor que você sente pelo serviço que você faz e pelo projeto que você está trabalhando também em prol da sociedade, né? Saber o tipo de empresa que tu está trabalhando, né? Exatamente, entendeu? Então, e a gente tem uma parceria, uma afinidade, uma proximidade com o CEO da empresa, que é o Alex também, que a gente se dá super bem. Então, eu levo ideias para ele me traz ideias e a gente tá... Temos que trazer ele aqui? Temos que trazer, vamos combinar. Ali, ó, CEO Alex Salles, próximo podcast... Você vem aqui pra gente gravar junto. Pode vir, o espaço tá aberto e é muito legal a gente falar sobre esse projeto. Até porque eu acho que isso também... Claro, às vezes a empresa não faz para usar como divulgação, né? Mas é legal para as pessoas saberem, né? Quando estão adquirindo o empreendimento deles, saberem tudo que está agregado ali dentro dos valores e da cultura da empresa, né? Exatamente. Porque é um projeto bacana, né? Vamos dizer, cada edifício vertical, cada obra vertical que a construtora Alumbra construiu, ela construiu também casas de projetos sociais para tirar as pessoas que vivem nessa situação de vulnerabilidade, né?
Então, eu acredito que a gente tá com essas 10 casas em Porto Belo, vai sair casas na Praia Brava, porque a gente já tá com obras na Brava. Então, a gente tem terreno em Balneário Pissarras, que provavelmente lá também vão sair essas casas, né? E aí, a gente abraçou essa causa juntos e estamos ali. É isso aí, ó. O espaço tá aberto aqui para vocês. Miro, voltando um pouquinho lá pro canteiro, pra obra. A gente escuta muito falar que a obra atrasou por causa da chuva. Isso é verdade? Isso é mentira? Já não inventaram outro meio de se trabalhar na chuva? Eu ainda vejo que a chuva não é um dos maiores problemas. O atraso de obra, no meu ponto de vista, se dá mais pela equipe da gestão, não da gestão que está dentro do canteiro de obra, mas mais pela gestão que está na parte organizacional do cronograma de obras e do fechamento de contrato com fornecedores. Deixa uma entrega do material muito para depois, começa a comprar material já depois que está com um ano e meio de obra, né? Ou até mesmo começa um projeto de 20 mil metros quadrados com prazo de 48 meses, que eu acho um absurdo. Para mim, 48 meses é uma obra para, no máximo, 15 mil metros quadrados. Passou disso aí, já tem que ser de 60 meses para mais. Porque aí eu começo uma obra de 18, 20 mil metros quadrados e coloco o prazo de 48 meses. Aí eu não consigo atender esses 48 meses. Porque é muito curto para uma obra de 20 mil metros quadrados. Né? Eu penso que o maior atraso de obra se dá devido a esses prazos muito curtos, do início da obra até o final. Até porque num cronograma de obra, até com os imprevistos, tu tem que contar. Né? Os imprevistos estão ali, desde falta de funcionário, ao tempo. Exato. Ao atraso de algum material. E aí, muitas vezes, eles fazem o cronograma baseado em quê? Porque são muito poucos engenheiros de execução que, quando vai fazer o cronograma, senta na mesa com o mestre de obra que está todo dia ali no canteiro e ele pergunta para o mestre de obra: quantos metros de forma o carpinteiro faz por dia? Ou quantos metros de forma o carpinteiro faz por hora? Para mim poder chegar no cronograma Saber ideal. A produtividade, a produtividade e hora de cada funcionário. Para mim poder montar o meu cronograma. Não, ele dá ali tem a tabela do CEBIC, que vai te dar ali mas não dá para se basear naquilo ali. Tem que se basear no teu dia a dia. Tipo, você vai botar 10 carpinteiros ali, um vai produzir 4 metros dia, o outro vai produzir 1. Então, tem que ser... Eu acho que para fazer um cronograma exato, tem que sentar com calma, definir qual que é a produtividade de cada funcionário para tu poder chegar no prazo final da tua obra. E o que a gente fala muito também, Miro, e o que tu comentou aqui, né? Essa conversa entre o gestor da etapa da obra, o arquiteto, o engenheiro de cronograma, tudo, né? Então, tu saber essa importância de juntar tudo isso, não é separado, cada um faz o seu. Porque nessa parte aí entra várias situações, né, Lidy? Desde a reunião de fechamento de projetos antes de você começar a obra. Porque às vezes você está executando, a hora que você vai executar a forma, você acha um erro de projeto. Aí até você esperar vir essa alteração de projeto, essa revisão de projeto, para você continuar aquilo que você estava fazendo. Então, você já vai perder mais um período ali. Então, por que já não fazer as reuniões de projeto já com o engenheiro que está no canteiro, com o mestre de obra que está no canteiro, para você poder olhar desde a fundação, prancha por prancha, pavimento por pavimento, até chegar no topo da tampa da caixa d'água para ver se não tem alguma coisa que você já pode alterar antes do início da obra, do que você deixar para alterar lá quando a tua obra já está em andamento. E como tu acha que a gente pode mudar essa mentalidade? Fazer, né, o pessoal não digo da engenharia, o pessoal da parte técnica, né? Trazer um pouquinho do pessoal da prática, assim, para a elaboração do projeto. Dá para mudar e dá para conciliar. Inclusive, eu trabalhei com um engenheiro, até posso citar o nome dele aqui porque é muito meu amigo, o João Kratz. A gente fez algumas obras junto com ele.
Ele engenheiro executivo e eu como mestre de obras. Ele nunca foi em uma reunião de fechamento de projeto sem ele me levar junto. Não. Porque a gente sempre estava alinhado com os nossos pensamentos. Ele, como engenheiro, entende muito de teórica, entendeu? E nunca ficou parado no tempo, porque ele terminou a engenharia dele e toda a vida está fazendo pós. Então, ele tinha teoria e eu tinha prática. Então, toda vez que ele ia em uma reunião de projetos, ele me levava junto. E a gente foram situações que a gente executou uma obra do início ao fim e a gente não teve alteração de projeto lá enquanto estava executando a obra. Exatamente. Porque tudo que a gente tinha que alterar, a gente alterou ali na reunião de projetos antes de começar a escavação do terreno. Então, isso ajuda bastante. É bom para o pessoal da teoria saber que ter esse alinhamento com o pessoal da obra é praticidade no trabalho. Porque não precisa ficar fazendo o retrabalho. Eu sempre falo, quando eu lido, né, às vezes ali com o marceneiro, o construtor, normalmente eu finalizo, mas eu ainda tenho que fazer antes, igual tu falou, ali na elaboração. Mas eu finalizo e vejo, você tá entendendo, tá? Não que o projeto não seja legível, mas cada pessoa lê e gosta da informação de uma maneira, né? Exatamente. Então, não, eu já sei que a Lidiane trabalha com as informações, sei lá, tudo em checklist. Não, tá tudo identificado em planta. Não, tá tudo assim. Então, quando a obra, o canteiro de obra e a elaboração do projeto tem a mesma linguagem, fica fácil de entender quando tu abre o projeto, Exatamente, né? Fica facílimo. E quando tu ainda participou ali das etapas de projeto, quando tu abre, tu já sabe do que tá falando. Exatamente. Inclusive até na questão de cotas, né? Porque abre um projeto aqui na tela, a gente vai ver. Aí quem já está habituado lá no canteiro de obras, que às vezes a pessoa que elaborou o projeto acha que uma cota que está faltando ali não vai fazer diferença, porque eu posso puxar no escalímetro, eu posso puxar na trena, só que às vezes a escala não bate. Então, você já acaba mudando ali antes de você ir para o canteiro de obra executar. Porque faz falta uma cota lá na hora da execução. Porque pode ser que eu não tenha um estagiário ali no canteiro de obra para pegar o DWG e tirar essa cota para mim. Pode ser que eu seja um mestre de obra que não sei trabalhar com DWG, não sei mexer no computador, entendeu? Não entendo do escalímetro o que funciona a escala de 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, e aí eu vou fazer como? Então, tem que vir com todas as medidas certinhas, exatas, para que a gente consiga trabalhar tranquilamente no canteiro de obras. Que legal, Miro. Outra dificuldade do canteiro de obra que eu vejo, a questão de logística de fornecedores, como tu mesmo falou, a maioria hoje das construtoras terceiriza, né? E quando a gente fala em terceirizar, eu tenho o meu método, a minha empresa trabalha assim e é assim que eu entrego. Como tu lida com isso? Acontece muito isso? O jogo de cintura que tem que ter, porque tu, como representante da construtora, tu tem ali os quesitos de qualidade, de controle de qualidade, que tu mesmo tem que cobrar de cada terceiro ali, né? Exatamente. Hoje, para cada obra que a gente tem, eu tenho a autonomia de ter um encarregado para cada setor. Então, quando eu iniciei a trabalhar nessa construtora, o nosso CEO perguntou para mim um dia se eu não queria que contratasse outro mestre de obras para me ajudar, né? Porque aí a gente tava com aquelas duas obras, uma em Porto Belo, uma na Praia Brava e mais as 10 casas em Porto Belo. Então, quando são obras perto, fica fácil de você se deslocar de uma e ir para outra, né? Tô com um problema que não posso resolver, então tu se desloca. Agora, para você estar numa obra da Brava, sair rápido para Porto Belo ou de Porto Belo para Brava, não tem como. Aí, não que eu seja uma pessoa arrogante, não que eu queira o poder só para mim, mas eu falei para ele, não, eu prefiro pegar da minha equipe, treinar e montar, entendeu? Dar formação pro cara
tá? Para ele ser o encarregado da estrutura, o outro para ser encarregado de ferragem, o outro para ser o encarregado de acabamento, mas de acordo com os meus conhecimentos. Porque eu posso pegar uma pessoa que está lá fora, formada com uma mentalidade diferente da minha. Eu gosto do negócio 100% qualidade. Eu posso pegar alguém lá de fora que não vai ter a mesma opinião que minha. Ah, não. É só ninguém vai ver. É só 1 centímetro, tá fora, ninguém vai ver, entendeu? Então, o que acontece daí? Eu formei dentro do canteiro de obra um encarregado para cada setor que a gente executa. Quando a gente chegar lá na parte do acabamento, aí sim, aí eu vou precisar de ter alguém que trabalhe só em cima da qualidade. Porque hoje a gente tá... Essa obra que a gente tá na Praia Brava, a gente tá... Concretou o lazer agora recém. Então, a gente não iniciou nada de pintura, revestimento cerâmico. Mas quando chegar nessa etapa da obra, aí a gente vai ter que ter alguém de qualidade. De preferência, alguém formado em técnico de edificações para cuidar só da qualidade. Mas em relação aos empreiteiros, a gente não tem tanto problema. A gente tem problema com fornecedores de material. Tá. Te dar um exemplo. Fiz uma lista de material hidráulico. Mandei para os suprimentos. O almoxarife vai lá, lança no Cienge, pá, o pedido foi para os suprimentos. Chegou nos suprimentos, ele foi lá, fez a cotação, fechou com o vendedor. Aí o vendedor, na hora de te vender, não, tem todo o material. Te entrego tal dia, tal. Beleza. Aí quando ele começa a te entregar, ele começa a te entregar parcelado, não te entrega todo o material. E aí você não consegue desenvolver o serviço da maneira que você quer, porque você começa a executar o serviço, faltou uma peça. Começa a executar outra, faltou outra peça. Então, né, nesse ponto da pergunta que você falou, a maioria das vezes, os problemas maiores que a gente tem não são com os empreiteiros, são com os fornecedores. E olha que tem muita gente que ainda fala que o problema da construção civil é a mão de obra, né? É o serviço, ó. Aqui, ó, a gente tá olhando na prática e no canteiro de obra, aprendendo aqui com o Miro, onde estão os maiores desafios. Isso é muito legal. Miro, a gente vai chegando ao final. As redes sociais do Miro estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito obrigada. Vamos voltar aqui mais vezes, com certeza. Traga novos cases, novos desafios aí da obra pra gente discutir. E traga também mais o pessoal do canteiro de obra, porque o espaço aberto, ele tá aberto aqui para isso. Para todas as pessoas da área da construção civil, sabe? A gente ouvir o pessoal que tá ali no canteiro, trabalhando o dia a dia, ouvir quais são as reclamações, as observações para os engenheiros, para os arquitetos, né? Para que os arquitetos, os engenheiros ouvintes consigam melhorar e a gente consiga juntos melhorar a construção civil, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, agradeço a tua presença, seja sempre bem-vindo ao Espaço Aberto, Miro. Eu que te agradeço, Lidy, pela confiança, né, de trazer a gente do canteiro de obras para cá, para fazer esse podcast. Quero deixar um beijo para minha filha, né, para a Raina, para minha mãe, lá para todos os coautores lá da Lumbra, um abraço, um beijo no coração de vocês, espero que vocês estejam trabalhando direitinho. Enquanto eu tô aqui, né, para minha esposa, né? Que tá sempre me acompanhando. Tá aqui no estúdio acompanhando a gente. Me apoiando nessas minhas loucuras. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Espero estar aqui novamente, né? Trazendo novas ideias, né? Principalmente aí quando a gente pegar uma obra vertical industrializada, né? Com materiais novos, que a gente vai estar aprendendo novas experiências. É isso aí. Do mercado imobiliário ao coração do canteiro de obra e a grandes projetos, Espaço Aberto está aqui para trazer conhecimento para você. Continue nos acompanhando e nos vemos no próximo episódio. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto.
De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço aberto lá pra você, juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço aberto, seu sonho a brilhar.